Olá, pessoal. Meu nome é Jennifer, sou psicóloga. Eu gostaria de apresentar para vocês como conduzir o primeiro atendimento em psicoterapia. Como que vocês imaginam que é esse primeiro contato com o paciente, né? Então, esse primeiro momento, ele precisa ser algo bem acolhedor, né? Então, o paciente, quando ele nos procura, provavelmente ele está em sofrimento, né? Ele está com alguma angústia. Então, é importante que a gente entenda esse momento do paciente e acolha ele da melhor maneira possível. Então, como que a gente vai estabelecer que a gente vai atender essa demanda do paciente? Primeiro que nem sempre o paciente, quando a gente recebe o paciente na clínica, primeiro que quando a gente ouve a demanda dele, nem sempre aquela demanda é uma demanda de psicologia. É importante a gente entender isso também, né? Então, quando a gente acolhe nesse primeiro momento o paciente, a gente vai identificar que se aquela demanda é uma demanda para nós, psicólogos, se é uma demanda para um psiquiatra, por exemplo, ou se é uma demanda para um neurologista. Então, é importante também que a gente faça os devidos encaminhamentos, né? Então, obviamente, em cada encontro isso vai ser avaliado, né? Então, nesse primeiro momento, né, o paciente ele está num sofrimento emocional e ele vai encontrar na terapia uma oportunidade para ele lidar com essas questões que ele está passando na vida dele, né? Então, as pessoas muitas vezes estão com falta de esperança, né? E estão confiantes que a psicoterapia vai ajudá-las a se relacionar com a situação que elas estão vivenciando. Então, é muito importante a gente entender quais são os objetivos que as pessoas têm com relação à psicoterapia, né? Porque a pessoa, como eu falei, ela vai chegar extremamente fragilizada, então a gente compreender o que está acontecendo no primeiro momento é super importante, entender as expectativas dela, né? E pontuar que a psicoterapia é um trabalho colaborativo, né? E entender as expectativas que ela tem com relação a esse trabalho, né? Porque muitas vezes por ela estar passando por esse processo de fragilidade, talvez ela vá colocar algumas expectativas que não são muito adequadas ao processo de psicoterapia e a gente precisa orientá-la quanto a isso, né? Entender, de novo, né? Fazer com que ela compreenda que esse processo é um processo colaborativo, né? Que nós não vamos ter as respostas para as perguntas dela. E, na verdade, as respostas, se é que existem as respostas, ela vai encontrá-la, né? Que a psicoterapia é um processo que a gente vai trabalhar com ela, autonomia, né? A gente vai encorajá-la a compreender as questões que ela está vivenciando. Olá, antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Então, por onde começar? Né? Então, pelo básico, acho que é o mais importante, né? Então, a gente fica muito em dúvida quando a gente recebe o primeiro paciente, como que a gente vai se apresentar, como que a gente vai atender esse paciente, né? Então, obviamente, a gente precisa fazer esse primeiro atendimento. Normalmente, quando a gente recebe o paciente, a gente já fez um primeiro contato com ele, se é um paciente particular, né? A gente já fez um primeiro atendimento com ele, às vezes por rede social, por telefone, então o paciente já teve esse contato prévio com a gente, né? Mesmo assim, é importante a gente nos apresentarmos oficialmente para o paciente, né? Então, falar o nome, né? Orientar, falar que, né? Olá, meu nome é Jennifer, eu sou psicóloga, queria te atender, né? Como posso te ajudar? Fique à vontade. Então, esse primeiro atendimento esse primeiro contato é o básico que a gente faz com o paciente mesmo. Então, é importante a gente evitar perguntas prontas, né? Muitas vezes a gente tem o hábito de chegar para as pessoas e falar, oi, tudo bem, né? Então, nesse caso, é importante que a gente evite fazer esse tipo de pergunta, né? Então, a gente pode trocar aí esse termo, né? Falar para o paciente como que ele está, perguntar como foi a semana dele, né? Normalmente no primeiro contato eu sempre pergunto como posso te ajudar, né? Porque o paciente está, ou por qual motivo você procurou a psicoterapia, né? Então, para iniciar o processo ali com ele, né?
Mas depois do primeiro atendimento, por exemplo, né, a depender muito da abordagem, então vão ter abordagens que o paciente vai ter, que o psicólogo vai ter uma estrutura de sessão, né? Então, o psicólogo ele vai iniciar o processo perguntando, por exemplo, como que foi o humor do paciente aquela semana, quais tarefas ele realizou que foram delegadas para ele na semana anterior, né? Então, normalmente eu pergunto como foi a semana, né? Uma boa pergunta para você iniciar aquele processo, né? Outro ponto importante é explicar os objetivos da sessão. Isso, né, eu estou falando, mas não existe uma sequência a seguir, uma sequência exata a seguir, mas é importante explicar como eu falei. O paciente, ele chega com uma série de expectativas com relação à psicoterapia, e a gente lidar com essas expectativas, e a gente, na verdade, precisa colocar para ele que a psicoterapia tem os objetivos, sim, né, mas que e muitas vezes as expectativas que ele trouxe com relação à psicoterapia não estão tão adequadas às expectativas que a psicoterapia tem de fato, né? Então, é importante a gente alinhar até para o paciente não se sentir frustrado ao longo do processo, né? Porque muitas vezes o paciente vai. Se a gente não alinhar de início essa questão, ao longo do percurso, o paciente vai começar a entender: nossa, mas isso não está acontecendo comigo, eu imaginei que depois da psicoterapia as coisas iriam começar a melhorar. E, na verdade, eu faço uma analogia bem simples, né? Que muitas vezes o paciente chega na psicoterapia, ele abre uma ferida que estava coberta, né? E aí ele traz até essa referência. Nossa, mas eu sinto às vezes que eu piorei, né? Eu comecei a fazer terapia, eu piorei, às vezes eu me sinto mais triste, né? Porque justamente ele está lidando com as questões que traz para ele um certo sofrimento. Então, obviamente, quando ele fala, ele está revivendo as coisas dele, então realmente não é fácil para ele, né? Então, a ideia que ele tem, que eu vou começar a psicoterapia, eu vou melhorar, sim, ok, mas é um processo. Então, é muito importante que a gente explique para ele isso no primeiro momento, né? Deixe isso claro no primeiro momento para que ele não fique frustrado, para que ele não se decepcione com o processo. Nós profissionais somos pessoas únicas e teremos pacientes únicos. Então, cada paciente vai ser um paciente, né, de um jeito. Então, nós vamos ter o nosso modo de trabalhar, né, mas cada paciente vai demandar uma questão. Então, é importante a gente ficar focado em alguns pontos, né? Então, qual que é um ponto super importante que isso inicia desde o primeiro atendimento? É a relação terapêutica. Então, a relação terapêutica é algo que, desde o primeiro momento, do primeiro contato que a gente tem com o paciente, a gente já inicia. Então, é importante que a gente busque ao máximo acolher o paciente, respeitar o paciente, né? A gente não pode ser invasivo, a gente tem que ao máximo compreender o paciente, a demanda dele no momento que ele traz, para ir construindo ao longo do processo a relação terapêutica. Então, no momento que essa relação é construída, ela é importante para todo o processo. Então, quando a gente vai pontuar alguma situação para o paciente, fica mais fácil, né? Então, muitas vezes, no início da relação terapêutica, a gente vai ter um papel mais passivo, né? Então, muitas vezes a gente vai entender que é melhor não pontuar determinadas situações, né? Ou aguardar um momento para pontuar. A gente vai entender que talvez naquele momento o paciente não vai acolher aquilo que a gente pontuar de uma forma tão aberta. Então, a gente vai entender o momento que é importante a gente pontuar e o momento que é importante a gente acolher só através da escuta aquela demanda. Então, a gente tem que ter curiosidade, ter uma postura de abertura ao que a pessoa está trazendo para a gente sempre, né? E a relação terapêutica, ela é construída a cada contato, né? Então, não tem um tempo estabelecido. Depois de 3, 4, 5 sessões, a relação terapêutica ela é construída. Não, ela não tem um tempo, né? Ela é algo que vai sendo construído ao longo do processo e nós profissionais e o paciente vai percebendo que essa relação está ficando
efetiva, está ficando fortalecida, a gente percebe que o paciente vai ficando mais confiante em trazer as suas situações, né, em trazer coisas que anteriormente ele não trazia, a gente vai entendendo que esse processo está bem estabelecido, né. Então, alguns pontos, inclusive, faz com que a gente entenda que essa relação não está bem estabelecida. Por exemplo, se o paciente falta, né, sem avisar, se o paciente está descomprometido com esse processo, é sinal que essa relação não está tão efetiva. Na reciprocidade, então, não no sentido de batermos papo com o paciente, né? Então, por exemplo, o paciente ele fala uma coisa e eu falo outra coisa, né? Nesse caso da reciprocidade, é sempre no sentido de quando o paciente me traz uma questão, eu sintetizo e devolvo para ele, né? Então, a psicoterapia tem esse papel também, né? Então, o paciente me traz uma situação, eu acolho aquela situação, eu escuto, eu sintetizo e devolvo para ele, né? De uma outra forma, aquilo que ele está me falando, né? Outra questão é a compreensão diagnóstica, e aí vai variar da abordagem que a gente trabalha, né? Então, a gente sempre precisa focar e ficar atentos, né, e focar na queixa inicial do paciente. Então, o paciente sempre vai trazer uma queixa inicial, né, que é importante a gente saber o motivo, né, o que fez com que a pessoa buscou a psicoterapia, né, o desejo que ela tem de estar ali, mas é importante também a gente avaliar outras questões além dessa queixa inicial. E aí, gostaram? Se você gostou desse conteúdo e quiser saber mais, acesse a plataforma A Nova Classe. Lá você vai encontrar este curso, Prática Clínica na Psicologia. Nos vemos lá! Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.